Você acredita em você mesmo? Pois eu acho que essa pergunta pode ser muito mais complicada do que parece. Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu não me canso de nadar contra a maré. No meu primeiro ano de ensino fundamental, eu tinha 7 anos e me lembro de estar demorando para copiar uma atividade do quadro. Fosse por falta de atenção ou por dificuldade mesmo com a escrita. Uma professora chegou perto do pequeno Fausto e disse: "Eu já dei aula para sua irmã e ela não era lerda assim como você." Existe um motivo muito claro de por que eu guardo essa memória até hoje. Se trata de um momento de forte vulnerabilidade da minha parte. Eu estava demorando para copiar a lição do quadro enquanto todas as crianças já estavam brincando e saindo para se divertir no pátio da escola. E num momento tão vulnerável, tão frágil, vem um adulto falar pra mim sobre a minha falta de mérito, me comparando com minha irmã mais velha? De boas, isso não se faz. Eu dou aula pra criança e eu sei o quanto nós precisamos ser extremamente cuidadosos com o que nós falamos pra uma criança, porque muitas vezes uma criança pode nunca mais esquecer aquilo que você diz pra ela. A experiência com essa professora me marcou em tal profundidade que por um bom tempo eu perdi o interesse e o prazer em estudar. Eu tive inclusive que mudar de escola. Experiências traumáticas como essa podem fundar crenças sobre quem nós somos e podem demorar muito tempo para serem modificadas. Muitas pessoas guardam experiências traumáticas, violentas e conturbadas em seu íntimo, e essas experiências, por meio da memória, pode acabar ganhando uma proporção e uma força muito grande, como eu já elucidei no meu vídeo sobre energia psíquica. Toda experiência de forte carga de energia biopsíquica acaba se tornando candidata a se tornar uma experiência central na formação de aspectos muito fundamentais sobre a nossa personalidade. Muitos adultos que se consideram autossabotadores podem estar sofrendo com uma autoimagem muito deturpada, provavelmente proveniente de experiências traumáticas. E embora eu esteja falando sobre experiências negativas como formadoras de caráter, o mesmo é válido para experiências de reforço das nossas qualidades e de nossas conquistas. O meu ponto com esse vídeo é que, com o produto dos meus estudos, eu cheguei à conclusão de que aquilo que nós chamamos de crença tem pouco a ver com as coisas que nós afirmamos de forma racional. Nossas crenças não são formadas a partir de asserções formais sobre o mundo, como dizer que a lei da gravidade é a lei de atração entre os objetos. No campo subjetivo, essas ideias, essas crenças acabam ganhando um tom muito mais subliminar e até mesmo poético. Talvez o que nós racionalmente chamamos de crenças sobre a gravidade, subjetivamente, sentimos como uma sensação de peso, uma força emocional, uma prostração, uma vontade de deitar, fechar os olhos e nunca mais levantar. Falando-se em poesia, uma das formas mais populares que nós conhecemos de crença são justamente as narrativas mitológicas. Mito é uma narrativa, é um discurso que serve para organizar a nossa realidade e legitimar certas visões de mundo, certas maneiras de se perceber a realidade. Embora eu pareça falar sobre mitos de um modo tão racional, a grande realidade sobre narrativas míticas é a forma como elas apelam para o imaginário, o fantástico e uma porção de elementos que se afastam da nossa realidade objetiva. Tal acontece porque nossas crenças não são formadas por meio de observações racionais, mas por interpretações emocionais. Colocando em termos mais técnicos, eu diria que as nossas crenças são moldadas pelos nossos afetos. E o que são os nossos afetos? Bom, é justamente tudo aquilo que nos afeta. Como no caso do pequeno Fausto, de 7 anos, que escutou da professora que a sua irmã não era lerda como ele num momento tão frágil. Aquela experiência me afetou e, portanto, me marcou de forma significante. As narrativas míticas possuem força na mesma medida em que nos encantam e nos embalam com histórias mirabolantes e fantasiosas. É a mesma função que exercem os filmes, as histórias em quadrinhos e as narrativas de fantasia. Nós vivenciamos essas histórias profundo e sinceramente, e nós voltamos para casa e deitamos a nossa cabeça no travesseiro nos sentindo vitoriosos, como se hoje nós tivéssemos matado um dragão. Quem deseja manipular as suas crenças deve ser muito sincero consigo mesmo e perceber que as nossas crenças, elas se movem num plano movediço e não a partir de frases de afirmação ou de linhas escritas no papel. Quem quer modificar as próprias crenças deve assumir a vulnerabilidade da psique humana
e a susceptibilidade a que nós estamos sujeitos quando nós adentramos os mares turbulentos e indomáveis da consciência humana. Para mais observações profundas e inspiradoras sobre a realidade da consciência humana, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.